Paz seja com todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos aí no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Hoje é a aula de número 48 e esse capítulo 14, ele encerra o quarto ciclo, né? A quarta sessão do livro de Apocalipse. Então, a primeira sessão, como nós já falamos do livro de Apocalipse, nós vimos sobre as 7 igrejas, ou 7 candeeiros. A segunda sessão foi sobre os 7 selos, né? A terceira sessão sobre as 7 trombetas. E agora a quarta sessão que nós estamos vendo é sobre o quarteto do mal, né, que seria Satanás, que é referenciado como o grande dragão vermelho, sobre a besta, que é o anticristo, né, primeira besta que emerge da terra, que é o anticristo, a segunda besta que emerge do mar, que seria o falso profeta, e o sistema da besta, que é a grande Babilônia, ok? Esse é o quarteto do mal, então, que nós estamos estudando nessa quarta sessão do livro de Apocalipse, e hoje nós vamos chegar ao final dessa sessão. Então, o capítulo 14, e como nós temos visto nas outras sessões, sempre quando chega no final, ele revela o quê? Revela sempre os santos do Senhor, né? Aqueles que já morreram em Cristo, no céu com Cristo. Revela também como vai ser a perseguição dos cristãos que ainda estiverem aqui na terra. E revela também como será o juízo, né, dos ímpios, daqueles que escolheram não adorar a Deus, daqueles que escolheram rejeitar a Deus e adorar a besta, né? Como vai ser o final deles, o juízo para eles. Então, queridos, hoje a aula é um pouco pesada, né? Vamos dizer assim, porque nesse final do capítulo 14, nós vamos ver aí sobre a condenação daqueles que adoram a besta, né? Nós vamos ver sobre realmente a colheita final, né? Para onde os ímpios serão mandados. E em contraste, né, veremos aí as bem-aventuranças daqueles que estão em Cristo, né, aqueles que morrem e morrerão em Cristo. Quais são as bem-aventuranças? E quando o Senhor vier também passar sua foice, né, como será a colheita dos santos, a colheita dos justos. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje, de número 48, nós iremos finalizar o capítulo 14 e finalizar também essa quarta sessão do livro de Apocalipse. Maravilha? Vamos estar orando para darmos início a essa aula de hoje? Senhor Deus poderoso, nós te louvamos, ó Pai, nós engrandecemos o teu santo e poderoso nome. Nós realmente, Pai, estamos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra, um pouco mais, Senhor, daquilo que nos sustenta, da tua palavra que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Sabemos que já estamos vivendo tempos difíceis, ó Pai, e que esses tempos provavelmente, muito em breve, ficarão mais tensos, ficarão ainda mais difíceis, Senhor, de se viver nessa terra, principalmente para quem é cristão verdadeiro, principalmente para quem te ama, quem te adora, ó Deus, principalmente para aqueles que não vão rejeitar o teu nome, Pai. Então é muito bom, Senhor, nós conhecemos a tua palavra e tudo aquilo que o Senhor já escreveu para que nós possamos aprender, para que o Senhor possa nos advertir sobre o que está por vir em nossas vidas, ó Pai, e que assim nós possamos orar, que nós possamos ter fé, ficar firmes, ó Pai amado, resistir realmente, Senhor, a tudo que virá contra nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. Te peço, te agradeço e peço que o Senhor fique ao Espírito Santo conosco nesse tempo de aprendizado da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Hoje meu cabelo está, como eu posso dizer, voando, né? Por causa do ventilador. Está muito calor aqui, então não tem como ficar sem o ventilador. Mas vamos à nossa lição de hoje, né? Primeiro eu queria ler com vocês a Bíblia, tá? Então vamos lá. Estamos aqui no Apocalipse 14.
A aula passada, que foi a aula 47, né, nós vimos aí, nós estudamos do versículo 1 até o versículo 8, ok? E hoje nós vamos estudar do versículo 9 até o final. E diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 9 de Apocalipse 14. E um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: todo aquele que adorar a besta e a estátua dela, e receber o seu sinal na testa ou na mão, deve beber do vinho do furor de Deus. Este é derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre incandescente na presença dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça do tormento deles sobe para todos sempre, e eles não terão alívio de dia e nem de noite, porque adoraram a besta e a sua estátua, e foram marcados com o sinal do nome dela. Que isso anime o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação e perseguição, porque os santos dele são os que até o fim permanecem firmes na obediência às suas ordens e permanecem fiéis a Jesus. E ouvi uma voz nos céus dizendo: ponha isto por escrito. Finalmente chegou o tempo dos seus mártires entrarem na plena recompensa deles. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois agora descansarão de todas as suas fadigas e provações, porque as suas boas obras os acompanharão. Então o cenário mudou, e vi uma nuvem branca, e assentado nela estava alguém que se parecia com o Filho do Homem, com uma coroa de ouro maciço na cabeça e uma foice afiada na mão. E nisso um outro anjo veio do templo e bradou em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: comece a usar a foice, porque chegou o tempo de ceifar, pois a colheita está madura na terra. Portanto, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice pela terra e fez a colheita. E depois outro anjo saiu do templo dos céus, e este também tinha uma foice afiada. Nesse exato momento, um outro anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz ao anjo com a foice afiada: utilize agora a sua foice afiada para cortar os cachos de uvas da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. E assim foi o que o anjo passou a foice pela terra e encheu de uvas o grande lagar da ira de Deus. E as uvas foram esmagadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar numa torrente de cerca de 300 quilômetros de comprimento, e chegava até as rédeas dos cavalos. Amém, queridos? Então, essa é a porção do estudo de hoje, né? Aula 48, a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios, ok? Parte 2. Então, primeiro ponto que nós vamos ver aí é sobre a condenação das pessoas que adorarão a besta. Está no versículo 9 até o 12, diz assim: e um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: todo aquele que adorar a besta e a estátua dela, e receber o seu sinal na testa ou na mão, deve beber do vinho do furor de Deus. E este é derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre incandescente na presença dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça do tormento deles sobe para todo sempre. E eles não terão alívio de dia e nem de noite, porque adoraram a besta e sua estátua, e foram marcados com o sinal do nome dela. Que isso anime o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação e perseguição, porque os santos deles são os que até o fim permanecem firmes na obediência às suas ordens e permanecem fiéis a Jesus, ok? Então, aqueles que receberem a marca da besta, né, aqueles que adorarem a besta, serão
condenados. Os adoradores da besta beberão o cálice da ira de Deus sem mistura, né? Vamos entender o porquê. Agora, esse cálice da ira de Deus é sem mistura. Porque até então, a ira de Deus, ela veio misturada com misericórdia, né? Nós vimos lá na abertura dos 7 selos, nós vimos no tocar das trombetas, que aconteciam o quê? Desastres, mortes, mas parcialmente. Então, tinha sim a condenação, mas tinha também a chance de misericórdia. Agora, quando essa parte final chegar, quando o juízo final de Deus chegar, os ímpios, eles terão que beber o cálice da ira de Deus sem mistura, ou seja, sem oportunidade de arrependimento. Será muito tarde nesse momento para se arrepender. Então, todos aqueles que estão unidos a este mundo e não unidos a Deus, e não estão unidos a Cristo, que eles preferem o mundo do que a Deus, preferem o mundo, os prazeres do mundo do que a Cristo, do que a palavra, do que a igreja, esses perecerão com o mundo. Quem escolher servir a Satanás vai ter que sofrer as consequências. Eles serão atormentados com fogo e enxofre. Fogo e enxofre fala do quê? De quão duro, né? Da intensidade que vai ser esse tormento, e pior que vai ser um tormento eterno, para sempre, né? O George Led, comentando sobre a ira de Deus, escreve o seguinte: duas palavras são usadas para descrever o julgamento de Deus. Primeira, cólera, e segunda, ord, ou seja, tumos e ord, tá? Que é a cólera de Deus, a ira de Deus. Então, ord é o tipo de ira que parte de uma disposição já tomada, enquanto que tumos representa uma ira mais passional. Então, na maior parte do Novo Testamento é usada a palavra ord para a ira divina. Fora do Apocalipse, tumos parece só uma vez em Romanos. Em qualquer caso, a ira de Deus não é uma emoção humana. É a reação pré-estabelecida da sua santidade à pecaminosidade e rebelião humana. Ou seja, devido ao pecado do ser humano, devido à rebelião humana contra Deus, devido o homem não querer mais seguir a Deus, servir a Deus, amar a sua palavra, e ao contrário, devido a ele querer adorar a besta e a sua imagem, então a ira de Deus virá com seu furor, né? Então João enfatiza no Apocalipse a ira de Deus mais do que em qualquer outro livro do Novo Testamento. Se nós pegarmos aí essas referências, né? Capítulo 14, versículo 8, 10 e 19, capítulo 15, 1, 19, capítulo 19, 15, qualquer interpretação da mensagem do Novo Testamento que não inclua a ira de Deus está o quê? Está falando algo atenuado e mutilando a palavra de Deus. Não está falando a verdade que deveria falar. Porque a palavra de Deus, a mensagem verdadeira, ela deixa bem claro como será a ira de Deus, o furor de Deus contra essas pessoas, contra os ímpios no final dos tempos, tá? Então não temos que abrandar nada. Nós não temos que passar a mão, né? Não, Deus já deixou declarado. Deus está nos dando a chance, e a chance é agora. Deus está declarando: ou você me adora, me segue, me serve e me ama, ou no final dos tempos você será jogado no lago de fogo e enxofre e eternamente sofrerá, tá? Então, essas são as duas opções, não tem uma terceira opção. Quem dá a terceira opção está atenuando e mutilando a palavra de Deus. Os adoradores da besta serão atormentados eternamente. Então, os adoradores da besta jamais terão descanso. Os remidos que foram perseguidos e torturados até a morte, estes estão no céu. Aqueles que foram perseguidos por pessoas más, aqueles que foram mortos por pessoas más, aqueles que não rejeitaram a Cristo,
mesmo escolhendo a morte física, estes estão nos céus. Mas os adoradores da besta estão no tormento eterno. O tormento sem cessar, sem parar dos ímpios, ele está o quê? Em contraste com a felicidade eterna dos salvos. Então, os salvos, aqueles que passaram por dor aqui na terra, por morte na terra, foram martirizados na terra, na eternidade serão felizes. Será uma felicidade eterna para eles, né? Mas aqueles que não serão salvos, porque não escolheram a Cristo, esses terão um tormento sem cessar. E isso fala não apenas da intensidade do tormento, mas também da perenidade. Os adoradores da besta são e estão condenados. Mas os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e não cederam à pressão do sistema, à pressão da grande Babilônia, à pressão da besta, esses estão seguros. É melhor suportar perseguição pacientemente do que escapar dela agora e ser atormentado por toda a eternidade. Amém, queridos? É uma situação muito difícil, concordo com todos, né? Você ser perseguido, você ser ameaçado de morte ou até ser morto por amar a Deus, amar a Cristo, a palavra, é muito difícil, mas Deus nos diz neste momento, é melhor suportar a perseguição, a morte, do que você escapar dessa perseguição do homem, porque é o homem que está te perseguindo, agora é o sistema que está te perseguindo, e ser atormentado depois por toda a eternidade, porque você resolveu se prostrar e adorar a besta, ok? Tempos difíceis virão, queridos. Bom, então esse é o primeiro ponto, né? Sobre a condenação daqueles que adoram a besta. O segundo ponto que nós vamos ver aqui agora é a bem-aventurança dos que morrem em Cristo. Versículo 13. E ouvi uma voz nos céus dizendo: ponha isto por escrito. Finalmente chegou o tempo dos seus mártires entrarem na plena recompensa deles. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois agora descansarão de todas as suas fadigas e provações, porque as suas boas obras os acompanharão. Esse versículo que nós lemos aí revela-nos um grande paradoxo, né? Vamos dizer assim, algo que parece ao contrário, uma coisa da outra. Os mortos em Cristo são felizes. Então, isso não é voz da terra dizendo, mas do céu. É Deus quem disse que os que morreram em Cristo são felizes, né? Essa revelação não é algo passageiro, mas como Deus falou, deve ser escrita, deve permanecer. Então, aqueles que morrem, ou mesmo os que são martirizados pela besta ou pela grande meretriz, que é a grande Babilônia, o sistema, eles serão muito felizes na eternidade. Não são todos os mortos que são felizes, mas os que morrem no Senhor. Então, essa é a grande diferença. As pessoas que morrem no Senhor, cristãs, crendo, essas são felizes, ok? Os mortos em Cristo descansam. Há grande contraste entre os ímpios atormentados e os remidos descansando. Então, aqueles que morrem em Cristo não morrem, eles dormem. Eles não vivem vagando, não vão para o purgatório nem para um túmulo. Eles vão para o paraíso, para o lar, para o céu, para o seio de Abraão. Vão habitar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Harold B. Ellison diz que é errada a opinião que diz que as almas, tanto dos justos como dos ímpios, dormem entre a morte física e a ressurreição. As Escrituras tão somente dizem que os mortos dormem. Essa linguagem aplica-se somente ao corpo. Os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas obras,
mas levam as suas obras para o céu. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer as boas obras. Então, queridos, deixa eu explicar. Aqui nessa primeira parte, né, nós estamos dizendo que os mortos em Cristo descansam. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo são levados para o céu, para o seio de Abraão. Enquanto aqueles que morreram e morreram rejeitando a Cristo, esses aí não estão descansando, vamos dizer assim, né, no céu, no seio de Abraão, no paraíso, mas já estão sofrendo uma dor, né, onde a própria Escritura diz que é o inferno, ok? Existe até uma passagem no Evangelho, né, que diz que existia um mendigo, né, e esse mendigo ele vivia ali pedindo esmolas na porta de um rico, né? Esse mendigo chamava-se Lázaro e o rico não se sabe o nome dele. Então, diz, a palavra de Deus diz que os dois morreram, né? Que Lázaro, o mendigo, morreu e o rico também morreu. E depois relata que Lázaro estava no seio de Abraão. Lázaro estava ali descansando, né, com Abraão, estava descansando em um lugar, enquanto o rico estava sendo atormentado, estava sendo queimado. E o rico via Lázaro, via a situação de Lázaro descansando, enquanto ele estava sendo atormentado com dores intensas, sem parar. E só que existia um precipício, vamos dizer assim, muito grande entre esses dois lugares onde eles estavam. E quem estava no seio de Abraão não poderia ir para o inferno ali, né? E quem estava ali no inferno não poderia ir para o seio de Abraão. E vendo toda aquela situação, o rico exclamou, né? Que deixasse então Lázaro voltar e Lázaro poder falar que realmente o evangelho, que Cristo, que Deus é a verdade. Para os parentes e os irmãos deles, quando morressem, não fossem para o lugar onde ele estava sofrendo, né? Mas aí a palavra nos diz que quem já está nesses lugares, tanto no inferno como no seio de Abraão, não podem voltar, não podem voltar, né? E ainda a palavra nos enfatiza que nós temos os profetas, né? Nós temos os profetas e nós temos a palavra de Deus, que é o suficiente hoje para nós, para nos trazer fé e nos fazer acreditar em Deus. Então não precisamos que ninguém volte dos mortos para falar o que é certo e o que é errado. Nós já temos a palavra de Deus hoje, e é através dessa palavra que nós temos que crer e dar nossa vida ao Senhor. Amém? Então a palavra é bem clara, né? Quando as pessoas morrem em Cristo, estão descansando. Mas os que morrem e não estão em Cristo, não morreram em Cristo, muito provavelmente, conforme a palavra de Deus, estão sofrendo já dores terríveis, ok? E depois nós vemos aqui, né, que quem morre em Cristo leva as suas próprias obras consigo para o céu, ok? Então, ele enfatiza ainda que nós não somos salvos pelas obras. O que nos salva não são nossas obras. O que nos salva não é aquilo que eu faço de bom, mas é a graça de Deus que me salva, né? Mas quando eu sou uma pessoa salva pela graça de Deus, quando eu sigo a Cristo, as boas obras me acompanham, ou seja, eu tenho que fazer boas obras. Então, as boas obras não abrem o nosso caminho para o céu, mas elas nos acompanham no céu, né? Nós não ficaremos sem recompensa. A própria Bíblia fala do galardão, né? Galardão é a nossa recompensa. Bom, pessoal, então aí nós vimos, né, o segundo ponto, que são as bem-aventuranças daqueles que estão salvos em Cristo. O terceiro ponto é o quê? A segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos. Versículos 14, 15 e 16, diz assim: Então o cenário mudou.
e vi uma nuvem branca. E assentado nela estava alguém que se parecia com o filho do homem, com uma coroa de ouro maciço na cabeça e uma foice afiada na mão. E nisso um outro anjo veio do templo e bradou em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: comece a usar a foice, porque chegou o tempo de ceifar, pois a colheita está madura na terra. Portanto, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice pela terra e fez a colheita. Então, Cristo virá gloriosamente e vencendo nas nuvens. Ele virá fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Ele virá como subiu em uma nuvem, né? A ascensão de Cristo. Depois que Cristo foi crucificado, depois que Cristo passou 3 dias, né, no Seol, depois que ele ressurgiu, que ele ressuscitou, passou ainda mais cerca de 40 dias com seus discípulos, e depois disso, a Bíblia nos fala que ele ascendeu aos céus, ele subiu numa nuvem aos céus. Né? E nesse mesmo cenário que ele subiu numa nuvem, ele virá novamente em nuvens. Então agora Cristo vem para a colheita das primícias. O que é as primícias? Né? As primeiras coisas. Reunir seus eleitos, reunir a igreja. Ele virá para julgar. A coroa da vitória estará em sua cabeça, que é a coroa maciça de ouro, e a foice em sua mão. E ele virá para reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, ou seja, de todo mundo. E então se assentará no trono para julgar. A colheita é o fim do mundo. Mateus 13:39, né? A seara está madura. Isso significa que a história desenrola-se sob a soberania de Deus, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, tanto Cristo como os anjos são os ceifeiros. A colheita das primícias é para quem? Para Deus, para o Senhor. Os remidos serão reunidos como trigo no celeiro, mas os ímpios serão como joio jogados na fornalha de fogo, tá? Então essa colheita, né, feita por Cristo, esse julgamento feito por Cristo no final de todos os tempos, né, no final do mundo, vamos dizer assim, será para separar os justos para Deus e os ímpios para serem jogados na fornalha, ok? Então os justos são como trigo no celeiro e os ímpios são como joio na fornalha, ok? Essa vai ser a separação final. Então, assim como tem, né, como nós vimos aí, que Cristo vem para a colheita dos justos, Cristo também vem para o castigo final dos ímpios, né? Versículos 17 a 20. E depois outro anjo saiu do templo dos céus, e este também tinha uma foice afiada. E nesse exato momento, um outro anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz ao anjo com a foice afiada: utilize agora a sua foice afiada para cortar os cachos de uvas da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. E assim foi que o anjo passou a foice pela terra e encheu de uvas o grande lagar da ira de Deus. E as uvas foram esmagadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar numa torrente de cerca de 300 quilômetros de comprimento e chegava até as rédeas dos cavalos, até a altura, né, da rédea dos cavalos. Então, vamos entender aqui. O juízo para os ímpios será como uma vindima, né? Uma videira para ser colhida ali. Então a ideia aqui não é de uma colheita dos frutos, mas do que? Do lagar, onde as uvas são pisadas e esmagadas. Então lá, antigamente, nos tempos bíblicos, as uvas eram pisadas com os pés, ok? O pessoal colhia as uvas, jogava no lagar, e ali no lagar eram pisadas por pessoas com os pés, né? E esse lagar, ele tinha o quê? Ele tinha um cano, tinha um duto
ligando, né, o lagar até um receptáculo, aonde chegava ali o suco da uva, né? Onde se ajuntava o suco da uva. Então, o pisar das uvas era uma figura familiar conhecida para a execução da ira divina sobre os seus inimigos. Então, vamos entender aqui. Cristo vem com sua foice, passa a foice sobre a terra. Isso é o quê? É o julgamento de Deus. É o julgamento de Cristo, separando quem? Separando a igreja, os santos, que são o trigo, e deixando aqui os condenados, que são os ímpios, ok? Então, a ideia agora aqui é desses ímpios que ficaram na terra, deles realmente serem o quê? Esmagados, pisoteados como uvas, né? Então, essas uvas que são pisoteadas aqui são o quê? São os ímpios, os incrédulos. Então, assim como as uvas são pisadas e esmagadas, assim também os iníquos, né, vão ser destruídos e castigados eternamente. Então, essa é uma ideia clara, né, do furor da ira de Deus contra quem? Contra os ímpios, que blasfemaram do seu nome e aqueles que perseguiram a igreja de Deus, a igreja verdadeira. O apóstolo João descreve o próprio Cristo pisando o lagar. Nós vamos ver lá em Apocalipse 19, 15 o seguinte: e pessoalmente, né, Cristo pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Né? Então, o lagar também nós vimos que ele é o que? Ele é fora da cidade. Ou seja, os salvos não participarão desse juízo. Esse é o lagar da cólera de Deus, da ira de Deus. Os remidos não sofrerão esse juízo. Os remidos serão a delícia de Deus, a noiva do Cordeiro, enquanto os ímpios serão o quê? O alvo da ira pura e consumada de Deus. Será um momento mais terrível de todos os tempos para o ser humano. O juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios em todos os lugares. A extensão de 1.600 estádios, né, que muitas traduções bíblicas dizem que o lagar, né, que o sangue escorreu por 1.600 estádios, é como se representasse 360 quilômetros. E essa distância, ela representa uma distância do norte ao sul da Palestina, de Dan a Berseba. O sangue vai até os freios do cavalo. O que é isso? O que significa o sangue vai até os freios do cavalo? Significa que vai ser um rio de sangue, né? 1,5 metro mais ou menos de altura. Então, esse mar de sangue, ele é sem dúvida um símbolo do completo e total juízo de Deus, que alcança os ímpios plenamente em todos os lugares. George Led diz que a ideia é clara. O julgamento é radical, destruindo qualquer vestígio de maldade e hostilidade contra o reinado de Deus. Na humanidade, só há dois grupos: os salvos e os perdidos. Não tem as pessoas que ficam em cima do muro, porque aqueles que se dizem que estão em cima do muro, indecisos, já é do inimigo, já é o perdido, porque o muro é do inimigo. Os adoradores da besta e os adoradores do Cordeiro, os que estarão com Cristo no Monte Sião e os que serão atormentados de dia e de noite. Aqueles que estarão cantando e descansando no céu e aqueles que estarão atormentados para sempre. Na humanidade, só há duas igrejas: a igreja verdadeira, que é representada pelos 144 mil selados, redimidos, primícias para Deus, e a igreja apóstata, que seguirá a besta e receberá a marca da besta. Então, queridos, finalizando essa nossa aula de hoje, esse nosso estudo aqui, essa quarta sessão, né, do livro de Apocalipse, que fala sobre o quarteto do mal, fica essas perguntas muito importantes para a sua vida. De que lado você está? Você tem o selo de Deus na sua vida? A sua vida é pura?
Seus lábios são puros? Você está preparado para o dia do juízo? O dia que Jesus vem para passar sua foice? Hoje, ainda hoje, é dia de oportunidade. Por quê? Porque logo o juízo chegará. E quando esse juízo chegar, que nós estudamos hoje, já será tarde demais. Então o dia é hoje. Se você ainda não tem Cristo na sua vida, se você já aceitou a Cristo, mas está desviado, você está andando por outros caminhos, volte para o caminho de Deus. Se arrependa, peça perdão, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Volte para os caminhos do Senhor. Se você nunca aceitou a Cristo, aceite a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a única maneira de você ser salvo, de você pertencer aos justos, à Igreja Santa, àqueles que estarão com o Cordeiro, vivendo felizes eternamente. Amém? Então é isso, queridos. A palavra de hoje fica por aqui. Nós finalizamos aí o capítulo 14 do livro do Apocalipse, finalizamos a quarta sessão do livro do Apocalipse, e na próxima aula, né, a aula de número 49, entraremos aí no capítulo 15, onde daremos início à quinta sessão do livro de Apocalipse, que vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Amém? Então tá bom, queridos. Então, se você ficou até aqui, né, eu te agradeço. Espero que você tenha recebido esse conteúdo tão importante, tão impactante, tão decisivo, né, da palavra de Deus. Não estou aqui querendo aumentar nada, né? Só estou aqui pregando, ensinando, ministrando aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus nos deixou para nos advertir, né? Não posso passar panos naquilo que Deus já deixou bem claro no que vai acontecer. Não posso minimizar aquilo que vai acontecer, ok? Certos momentos da nossa vida nós temos que ser categóricos, temos que ser mais duros, né? Tem certas pessoas que têm que tomar esse choque de realidade para poder acordar. Amém, queridos? Bom, só peço a vocês que, se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Gospeltech 316, deixe seu like e compartilhe, principalmente compartilhe essas aulas com outras pessoas, porque o objetivo aqui desse canal, o meu objetivo, é fazer com que esses estudos da palavra cheguem ao maior número de pessoas. Vamos orar para finalizar? Senhor Deus poderoso, obrigado, Pai, por mais este momento com a Tua palavra, mais esse momento de aprendizado, Pai, mais esse momento que o Senhor nos dá de oportunidade, Senhor, para decidirmos o que nós realmente queremos da nossa vida, Senhor. E que Teu Espírito Santo possa trabalhar nossa mente, nosso coração, que possamos querer a Ti, ó Pai. Possamos escolher a Tua palavra, possamos escolher a Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. E possamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos delitos, ó Pai amado. Possamos receber, ó Senhor, o sangue de Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica, que nos perdoa, Pai, de todos os nossos pecados. E possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida para todos sempre, Senhor. Nos abençoa em mais uma semana, nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe, uma ótima semana e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Um grande beijo para todos.